pouco pra vir, porque agora eu fico numa hora mais. Ai, eu não quero ver. Ó, gente, primeiro eu quero pegar os códigos, que eu tô muito feliz porque essa coisa veio, então eu quero ver os códigos. Ó, eu não quero ver ninguém usando isso, então quero que seja surpresa. Eu sem querer, eu usei um código, porque deu errado aqui, deu um bug, daí mais o código, ó. Galerinha, eu vou mostrar primeiro que eu não peguei ali, né? É esse daqui. Acho que é esse daqui. Gente, a gente ganha esses itens aqui, ó, e esse daqui também. Ai, esse daqui, ó, vamos tirar esse código, vamos tirar esse código aqui, ó, esse vai ser, esse é o outro código, esse é o outro código, galera, aí eu já foi resgatado, ó, galera, calma um minutinho que eu já vou. Gente, voltei aqui. Ai, tô tão... Tá, vamos ir aqui. Ó, eu tenho um carro mais para. Vamos ver. Ah, não. Ai, não. Calma, vamos ver se tem outras formas de usar. Ai, vamos ver os outros. Ó, esse daqui. Uou, esse daqui é bem bonito também. Vamos ver se teve algumas, ó. Vamos ver se tem algumas mudanças que a gente pode fazer nesses books aqui. Nesse daqui eu posso. Uou, posso isso. Tá, vai dar boas coisas pra mim fazer. Tem uma tirada. Nossa. Vamos tentar deixar. Eu vou limpar os vestidos. Meu Deus, tem muito vestido. Esse veio. Agora vamos ver. Acho que eu tinha visto um vídeo mais coisa. Esse traje não. Esse não tem. Ó, esse traje não mudou nada. A gente só resgatou mesmo. Nadinha. Vamos ver aqui os cabelos. Ó, galerinha. Ó, esse vestidinho tá aqui. Tá no mesmo lugar. Será que tem mais segredinhos aqui? É que eu não Ó, esse daqui agora tem o mapa. Aqui. E o cabelo novo.
Esse daqui é pra menino, eu acho. Deixa eu ver. Esse daqui é pra menino. E esse é pra menina.